Pessoal, vejam que diferença brutal, não é, essa questão com relação àquela questão anterior, tá certo? Naquela questão anterior ele pedia para a gente determinar o período da função, certo? O conjunto imagem e o domínio da função, né? O domínio evidentemente era primeiro, era o domínio da função, o conjunto imagem e o período, tá certo? Nesse caso aqui, olha, ele pede para determinar apenas o período, tá certo? Mas assim, a diferença brutal não está nisso, a diferença brutal está aqui, que ele diz assim, determine o período de cada função. Mas ele não diz que você precisa esboçar o gráfico, ok? Então, se ele não fala que você precisa esboçar o gráfico, então você vai determinar esse período, evidentemente, de forma algébrica, tá certo? Porque para determinar o gráfico aqui de cada função, evidentemente é muito trabalhoso, vocês perceberam, não é, aquilo que eu fiz, tá certo? Aqueles dois exemplos, né? Essas duas questões, os dois itens, certo? Da questão R11, né? Que eu fiz anteriormente, ok? Na questão anterior, ok? Mas assim, veja só. Esse aqui é muito tranquilo, né? Porque, veja, é só você aplicar uma formulazinha e você consegue calcular o período automaticamente. Então, veja só. Então, aqui, fazer a resolução, certo? Muito rapidamente. Então, veja só. O que é que acontece? No item A, eu tenho a seguinte função, né? Item A, eu tenho a função f de x, ok? Igual a seno de que? 2x mais π. 2x mais π. Beleza? Bom, é sempre importante que você lembre qual é o período, né, da função trigonométrica, tá certo? Então, aqui é o seguinte, olha, é importante que você estabeleça isso, olha, veja, inicialmente, período da função trigonométrica, no caso pt, né, é 2π, ok? Então, a função seno no formato original, né, é sempre 2π, tanto a função seno como a função cosseno. Mas veja, essa função aqui, f de x igual a seno de 2x mais π, ela não está no formato original, tá certo? Ela está alterada, né? Ela tem aqui um C, ele tem aqui um D, beleza? Aí você vai ver que como ele quer apenas o período, você vai utilizar somente o valor de C, ok? Então seria o seguinte, olha, veja só. Agora você pode já estabelecer a formulazinha, utilizar a formulazinha, que seria o seguinte, período, né? Eu vou colocar aqui período de f, período de f será igual a pt dividido por módulo de c, ok? Aí muito tranquilo, eu olho para cá para a função e me pergunto, quem é c aqui nessa função? Veja só, o c é o primeiro número quando eu tenho uma função do tipo trigonométrica, como no caso aqui, por exemplo, esse número aqui representa o A. Se eu tivesse aqui um número junto do cosseno, eu tenho o número 1, mas ele não aparece, seria o B. Esse aqui multiplica o arco, é o C. Tá certo? Então o C é sempre o número que multiplica o arco, tá vendo? Que nesse caso aqui a gente vai discutir depois, mas assim, o C é sempre o número que multiplica o arco, tá certo? Então aqui PT, a gente já sabe que é 2π, então substituo aqui, ó. Tá vendo? PT é 2π. E C, eu estou vendo que é 2. Tá certo? Então 2π, só repetindo, é o próprio 2π. Módulo de 2 é 2. Ok? É claro que aqui eu posso cancelar. E eu estou vendo que o que vai sobrar aqui é evidentemente não é π. Ou seja, o período da função f, né, que é essa função seno aqui, é π radianos, tá certo? Beleza, então é o seguinte, deixa eu só aqui fazer o item B muito rapidamente também.
ok? Então no item B aqui eu tenho o seguinte, B é a função g de x igual a 1 mais cosseno de 2π, certo? Menos x sobre 2. Tranquilo, né? Então aqui eu já tenho isso aqui, eu já estabeleci qual é a função, tanto para o seno como para o cosseno. O período da função trigonométrica é 2π. Eu posso ir direto aqui para a fórmula. Então aqui vai ser o seguinte, olha só. PG, ou seja, período da função g, será igual a PT dividido por módulo de C. Certo? Bom, é o seguinte, olha, veja, é importante você analisar isso aqui direitinho, porque na verdade, olha, perceba que o x ele está aqui, ele não está na frente, não está na ordem direta. Ou seja, isso aqui, pessoal, poderia ter sido escrito dessa maneira aqui, olha, deixa eu mostrar aqui para você. Na verdade, isso aqui deveria ficar escrito assim, dessa maneira, olha. Só mostrar aqui. Menos x sobre 2 mais 2π. Tá certo? Na verdade, essa expressãozinha aqui, esse argumento era para estar escrito dessa maneira. Geralmente, né, a nomenclatura em matemática, quando você tem uma expressão assim, é costume você colocar esse número que está negativo aqui, colocar depois, tá certo? Só para economizar espaço, digamos assim. Esteticamente fica mais bonito também. Então, eles fazem ao contrário. Quando eu tenho essa situação, o primeiro número negativo, o segundo positivo, né? Tradicionalmente, quando eu tenho uma expressão, um arco dessa maneira aqui, olha, geralmente o valor de x ele vem antes, né? O termo que apresenta o x vem antes, mas nada impede dele vir depois, tá entendendo? Então, nesse caso aqui, olha, perceba que o número que multiplica o x, ou seja, o c, nesse caso aqui, olha, quanto é? O c na verdade, menos 1/2, pessoal. Por que, professor, menos 1/2? Claro, porque eu poderia ter isso assim, olha, veja só. Deixa eu só escrever aqui em cima para você ver. Poderia ficar assim, olha. Vou colocar aqui mesmo. Poderia ser assim, olha. 2π menos, aí aqui, olha, não é menos x sobre 2, poderia ficar assim, ó. Menos 1/2, né, de x, ok? Então, 1 vezes x não é x, então ficaria x sobre 2, voltaria para cá, tá vendo? Ou seja, isso aqui na verdade tem 1/2 aqui, mas o 1 não aparece porque não é necessário aparecer, ok? Mas perceba aqui, evidentemente que aqui, olha, o número que está multiplicando o x é menos 1/2, ok? Ou seja, o valor de c é menos 1/2, tá certo? Então voltamos para cá, né? E fazemos a substituição. Então, como é que ficaria? Ficaria o quê? PT eu sei que é 2π, certo? E C eu tenho aqui, olha, módulo de menos 1/2. Beleza? Então aqui é o seguinte, PG será igual a 2π sobre módulo de menos 1/2, você sabe que cancela o sinal, fica 1/2. Pessoal, não vou fazer essa divisão aqui, não tem necessidade, você sabe que isso aqui vai ficar 2 multiplicado por 2, esse 2 aqui vai multiplicar esse, né? Tá certo? Então eu vou ter 4π. Ok? Então tranquilo demais, né? Olha só, então aqui no primeiro caso o período foi π e aqui o período foi 4π, sem eu precisar, tá certo? Esboçar aqueles gráficos, né, demorados, tá certo? Então extremamente simples, beleza?